votar em um cara que eu nunca conheci. Porque as informações não chegavam lá, não tinha o poder da mídia que tinha hoje, não tinha nem TV naquela época, então a gente ficava muito à mercê daquele líder que a gente entendia que já vinha de pai e mãe, né, que vem de cima para baixo, e votaram no cara. Eu nem sei quem é o cidadão, cara. Nem sei. Aí depois, quando a gente começou a ter uma noção mais clara das coisas, abrindo mais a mente para as coisas, tentando entender como é que funcionava a política, eu falei, que porra nenhuma. Não vou votar no cara que meu pai quer, não. Meu pai vive uma vida diferente da que eu quero viver. Meu pai vivia outro momento, em outro tempo. Minha mãe também. Ah, não, vou votar por gratidão. Eu não posso votar por gratidão. Que gratidão? Fez o que por vocês? Nada. A não ser a obrigação dele. Tem uma gratidão que é eterna. Que é eterna, que nunca se paga. Muitas vezes o cara chega para você e dá uma bobagem, um emprego de 600, 700 reais. Porra, tudo bem, melhorou sua vida. Você está grato ao sujeito que lhe fez isso. Porque outros passaram e não fizeram. Mas será que isso é o suficiente para você ficar a vida inteira defendendo essa causa? Por que não você ter políticas que possam lhe dar uma condição de ganhar 2 ou 3 vezes mais? E você não depender daquele cidadão, nem daquele que criou a política, mas entender quem trabalhou para essa política chegar até lá. Essa é uma discussão que vocês precisam entender e colocar na mesa onde você for, porque o que a gente vê hoje é o enfrentamento do PCdoB ou do PT contra alguns partidos, sobretudo com o PSDB. Aí você começa a olhar lá, o ódio, né, contra o PT, o ódio descarado contra o PT, contra o PT, contra o PT. Aí imagina, é contra uma sigla. PT, Partido dos Trabalhadores, é uma instituição que fez muito pelo Brasil. Mas tem, como qualquer outra, um monte de moleque de vagabundo. Tem. Aí identifica quem são, põe para fora e continua uma leva nova de pessoas novas. O que não pode ser sangrado é aquela instituição que ela está ali para ajudar o povo. É como o PCdoB tem 90 e poucos anos de história aqui no Brasil. Aí, graças a Deus, você não vê ninguém falar do PCdoB, está tudo roda, você não ouve falar de um parlamentar do PCdoB envolvido nisso. Sai listas e mas assim, aí você entende assim, poxa, será que também cristalino, não tem nada de errado? Pode ser que tenha, pode ser que um dia apareça, como aconteceu uma vez com o ministro dos esportes, que colocaram ele numa berlinda retada, não comprovaram nada e depois não pediram nem desculpa com o Orlando Silva, destruíram a vida do Orlando Silva. A mídia, essa mesma mídia que está aí, essa mesma Rede Globo, que está batendo em todo mundo aí. Então assim, o ministro foi acusado de não sei o que, aí gente, não teve nem inquérito aberto, foi arquivado, o cara perdeu a condição de ministro, desmoralizado, ele andava cabisbaixo, várias vezes, que ele é de Salvador, né? Ele é baiano, aí a gente encontrava às vezes no evento, a gente tinha que levantar a moral dele, mas é muito difícil isso, não é porque é uma coisa da própria pessoa, do próprio ser humano, ele está muito baqueado. Então não tenho dúvida alguma que grande parte desses que estão aí nesse nome, você vai perceber que não vai dar em nada. Outros sim, pode ser que tenha um envolvimento maior. Mas nessa lista, é uma lista tão extensa. Para não perder, me permita, hoje Orlando Silva é deputado federal eleito. Não é porque fala eleito assim, faz questão de frisar, porque às vezes tem um que está lá na comissão de suplentes e tal. Pelo maior colégio eleitoral do Brasil, que é o de São Paulo, um baiano. Ou seja, nós temos 4 deputados federais do PCdoB baianos, 3 eleitos pela Bahia e 1 por São Paulo. Imagina. Não, é tranquilo, foi bom você ter colocado isso, porque mostra que o povo sabe discernir uma coisa da outra. Então, assim, o que eu quero dizer a você, né, no fugir dos ovos, resumindo esse assunto, é que a ideia nossa é aumentar a estrutura partidária aqui, ou seja, mais pessoas envolvidas com o partido, mais pessoas dentro das discussões do partido, mais pessoas próximas da gente, mais pessoas defendendo essa bandeira, essa causa, mais pessoas se envolvendo, né, nas decisões desse país, que o país precisa de vocês. O município precisa de vocês, da voz de vocês. E não precisa que ninguém responda por vocês. Se vocês se juntarem a gente, vocês vão ter uma estrutura de discussão eterna, permanente, para poder fazer com que vocês entendam o que está acontecendo na conjuntura internacional, na nacional, na estadual e até na municipal.
É porque a gente em cada esquina ouve uma coisa, em cada lugar ouve uma coisa, você senta para cortar o cabelo, o cara já está lá falando não sei o quê, porque ouviu em tal lugar, e às vezes o que ouve não é verdade, e às vezes o que ouve é verdade. Mas imagine, quando alguém bota uma coisa na cabeça da gente, a gente sai daquele, não, vai, pô, será que é verdade esse troço, né? Mete a mão no bolso, vem um monte de informação na palma da mão. Então assim, você nunca dá o direito do outro se defender. Na realidade, você já fez o juízo de valor. O cara é culpado. Ele tem que se defender. Quando quem faz a denúncia é que tem que provar que você é o culpado. Eu não estou aqui defendendo ninguém, não. Estou não. Porque eu acho assim, esse país tem que ser passado a limpo mesmo. Se a gente pudesse fazer isso lá de trás, em décadas e décadas passadas, a maioria desses políticos já estariam fora desse processo e nós teríamos gente nova, com pensamento novo e mantendo aqueles que têm sempre um ideal de lutar pelo povo, de defender a causa do povo. Tem muita gente boa, muita gente séria, muita gente honesta. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão verificar quais são os parlamentares que não têm sequer processo em andamento. Ou que tem, às vezes, um processo de bobo, de uma denunciazinha, uma denúncia aqui que não é nada de improbidade, sobretudo de improbidade administrativa. Ou seja, botou a mão em dinheiro público, um dinheiro que é nosso, um dinheiro que é de vocês. Então, assim, eu queria muito que vocês pensassem nessa possibilidade. Eu falei até com o amigo que para ele começar a conversar com as pessoas, pegar as fichas, né, fichas de filiação, fazer um grupo de defesa aqui, com um pensamento novo, com um partido que é um partido histórico, mas que pode ser uma alternativa de mudança política aqui no município. Eu acho que vocês poderiam pensar, poxa, mas está bom? Se está bom. Mas se não está bom, como é que vai melhorar? Vai melhorar com o que estão aí, os mesmos? Ou vocês podem ter uma alternativa de mudança para melhor? Vocês têm, certamente, seguramente, uma condição de pensar e de seguir dessa maneira. Fazlan é um quadro muito importante, é um homem com uma identidade na Bahia, nasceu lá em Alagoinhas, mas é filho da casa, tem um sentimento de amor enorme, né, por Santo Antônio e provavelmente por muitos outros municípios, mas está radicado, tem sua vida aqui, né? É amigo de vocês já conhecem quem é a figura, o caráter. Você tem um cidadão de bem que faz um trabalho voluntário e que correu lá sufocado para apoiar as atividades daqui de esporte, que não tinha apoio, etc. E que a gente entendeu que valeria a pena trazer para cá. Porque quando às vezes o município não apoia, o Estado tem essa obrigação de apoiar, e quando não faz pelo município enquanto uma entidade para poder a coisa acontecer, isso acontece em vários municípios da Bahia, não é só aqui. E um homem simples, mas um homem puro, né? Um homem que tem as suas ações aí pautadas em benefício do povo, sobretudo dos mais carentes. E quem lida com o povo é fogo, né? Acaba, porque nós somos dessa essência, né? A base nossa eu nasci, sou filho de... Eu tenho 6 irmãos, nós somos em 7. Nasci no semiárido da Bahia. Meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa. Meu pai foi demitido com 32 anos de serviço por conta da política. O cara achava que meu pai, numa campanha política, meu pai estava apoiando o outro, ele demitiu meu pai. Naquela época, os direitos trabalhistas não estavam em voga. Meu pai saiu com a mão na frente e outra atrás. 7 filhos para criar. Minha mãe não tinha renda, cuidava da gente em casa. Eu passei privações como você, gente. Passaram no passado. E só o trabalho e a dignidade que resgatou isso da gente. E a educação que a gente teve em casa. Então nós somos a mesma base. A mesma essência. O que muda um pouco é a situação que a gente está hoje. Porque eu tive uma oportunidade, aproveitei, você teve outra, mas muitos dos nossos amigos que não tiveram ou que não souberam aproveitar a oportunidade se perderam lá para trás. Então, o que eu estou dizendo aqui não é nada mais do que vocês já vivenciaram, não. Porque até vivenciou ainda. Né? Porque tem que olhar o orçamento para poder dar, às vezes se priva de um benefício pessoal,
para poder prover um filho, a necessidade de botar uma educação, a saúde que está difícil e tem que gastar, a educação, comprar livros. É duro. É duro. Eu comia pão com, eu vou dizer a vocês, eu comia pão, eu fico rindo, eu botava, sabe o quê? Açúcar dentro do pão. Não sei se vocês já comeram isso aí. Era café preto, enchia de açúcar, com pão, que era a minha alimentação, café da manhã. Como eu estava bem em desenvolvimento, como esse moleque está aí, eu tinha que comer bastante. E aquilo para mim não era suficiente. Eu enchia de açúcar ali dentro e comia o pão com açúcar. Né? Glicose pura, mas também depois vinha verme e tomava conta, né, doutor? Então, assim, é isso que eu estou colocando para vocês. Tudo que a gente está colocando aqui não é conversa fiada nem nada, é porque nós somos iguais. Nós somos parceiros, nós somos. Não tem diferença. A única coisa que eu estou aqui diferente é que hoje eu estou representando vocês. Pelo menos eu quero. Estou me propondo. Né? O que eu estou propondo a vocês é que coloque outros representantes aqui também e apoie no futuro para que eles tenham a mesma essência de vocês, a mesma base, que é povo. É tudo igual. Ninguém nasceu aqui em berço de ouro e herdou fortuna de pai e mãe, não. Ninguém invadiu terra e tomou, se apropriou no passado e hoje é latifundiário. Os benesses que esse Brasil no passado deu a muita gente. O cara sequer suou para ter, hoje é um bilionário. Com dinheiro público, com invasão de terra, sobretudo naquela época que não tinha, e às vezes o poder público facilitava. Não, nós tivemos que trabalhar, amigo. O pai da gente teve que sofrer. E muitas das vezes sequer conseguia. Meu pai não conseguia nem vir a Salvador, ele conhecia Salvador de ônibus, de trem, porque não tinha nem dinheiro para vir para cá. Mas no mesmo nós nos educou. 7 filhos e todos 7 de bem. 7 filhos, 7 ali, com esse mesmo conceito que eu tenho, de lembrar do passado com carinho, nunca com raiva, nunca dizer que aquilo fez mal, pelo contrário. Eu tenho o maior orgulho de ter passado isso, porque eu sou o que eu sou, porque eu experimentei essa dificuldade. E melhorei e continuo pensando da mesma maneira. Não tem diferença. Então, vou pedir só para encerrar, já me estendi demais, dizer a vocês o seguinte: o caminho e as portas estão abertas, o caminho está traçado e as portas escancaradas. Se quiserem se juntar a esse grupo, venham. Se não quiserem, não tem problema nenhum. Continuarei dando apoio a vocês. Porque vocês podem ter outros compromissos que eu compreendo. Mas eu serei parceiro de vocês na luta do que você se propõe. Do esporte, do trabalho, da inclusão social, das políticas inclusivas, e o esporte é uma delas, para que a gente possa ter menos gente, cada vez menos gente, passando por privações como eu passei no passado. E como muita gente ainda tem passado agora. E estão passando. Porque quanto mais políticas incluindo pessoas, quanto mais políticas aproximando pessoas, mais o Brasil vai se transformar e vai melhorar. Principalmente a nossa Bahia. Certo? Na parte de terminar a sua fala, Pronto.